O capítulo 6, o versículo 2, vai descrever esse cavaleiro, esse cavalo branco, né, para nós podermos identificar e conseguir evidência. Seria ele o anticristo, como alguns defendem, ou faz sentido você acreditar que ele seria o evangelho? Capítulo 6, versículo 2 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O arco era um grande símbolo de guerra, de batalha, né? Eu não gosto muito do tema batalha espiritual, como as pessoas fazem, tá ok? Mas é claro que o evangelho ele está numa batalha contra o reino do mal. O evangelho é a primeira arma que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás, na minha interpretação. O evangelho ele está executando essa tarefa. Bom, além de receber um arco, que era o grande símbolo de guerra na época, foi-lhe dada uma coroa, ou seja, você tem uma batalha espiritual a travar na terra, eu garanto que você será vitorioso, já está aqui a coroa, né? Aqueles cristãos que gostam de dizer que entra na batalha sabendo que será vitorioso, porque está ao lado de Jesus, né? E é confirmado, diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Mais uma vez eu digo, isso aqui não tem nada a ver com o anticristo. Não dá para dizer que o anticristo vai sair vitorioso para vencer, que recebeu do querubim uma coroa. Chega a ser um absurdo dizer que o querubim vai coroar o anticristo. É um absurdo. Bom, prosseguindo o comentário, eu digo: os 4 cavaleiros não possuem semelhança nenhuma com os 4 cavaleiros de Zacarias, né? Eu decidi fazer esse comentário porque tem alguns livros, até conceituados, que dizem que esses cavaleiros do Apocalipse são os mesmos lá de Zacarias. Os cavaleiros de Zacarias têm uma simbologia completamente diferente, né? Lá não tem um livro selado e o alvo deles é completamente diferente. Vejamos, eu comento. O texto de Zacarias, capítulo 1, versículo 7 a 11, fala de cavaleiros enviados para olharem a Terra Santa no fim do cativeiro babilônio. Isso está bem lindo, bem claro no contexto. E os cavaleiros de Zacarias, capítulo 6, versículo 1 a 8, fazem o espírito de Yahvé repousar sobre os israelitas. Logo, não existe ligação simbólica com este primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então, Zacarias está falando realmente como Deus estava protegendo a Terra Santa durante o cativeiro babilônio, e fala de um momento depois do futuro, no capítulo 6, em que o Espírito de Deus repousará sobre os israelitas. Esse momento nós acreditamos que é futuro, mas ali, né, os cavaleiros estão simplesmente andando pela terra e protegendo a Terra Santa. Não tem nada a ver com as armas que Cristo tem para tomar a terra das mãos de Satanás. Prosseguindo no comentário, está escrito: este cavalo tem sido interpretado por alguns como sendo o anticristo, que traria uma falsa paz, simbolizado no branco, já que esse cavalo ele é de cor branca, né? Porém, não faz sentido acreditar que o anticristo seja uma arma para Cristo tomar a terra das mãos de Satanás. Esse cavaleiro recebe uma coroa de um dos querubins, e por fim é dito que ele saiu vitorioso para vencer. Esse cavaleiro não se encaixa com o anticristo. Outros defendem que esse cavaleiro do primeiro selo seria Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus seria esse cavaleiro, visto que em Apocalipse 19 ele aparece em um cavalo branco. Mas Jesus é aquele que abre o selo, enquanto o cavaleiro é a arma, né, vamos dizer, identificada nesse momento que o primeiro selo é aberto. Então, Jesus Cristo ele está abrindo o selo. Ele é a autoridade, né, que pode fazer uso dessa lei. Essa lei, essa arma, quem é? É o Evangelho. O primeiro selo representa o Evangelho. Ele é a primeira arma que Cristo possui para tomar a terra das mãos de Satanás. E o Evangelho está fazendo bem o trabalho. Eu digo que a igreja de Jesus, ela é vitoriosa. E aqui eu aproveito, né? Eu faço um comentário sobre o que às vezes alguns, até chamados cristãos,
falam sobre a atuação da igreja na terra. Veja, não é verdadeira a frase de Lloyd Jones, escolhido como pregador em uma convenção anual reformada em 1969. Ele era um puritano e todo final de convenção ele era escolhido porque ele era, né, um grande pregador. Vejam o que ele disse, olha o absurdo que ele disse. Talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Por que isso aqui é importante? Veja que as 7 cartas, elas nos mostram que existe uma igreja verdadeira sendo perseguida pelo Império Romano, pela Igreja Católica, pelas igrejas reformadas. E o que Lloyd Jones faz? Ele olha para a Igreja Católica, né? Eu comentei aí, eles olham para a história da Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, e pensam estar se tratando da história da Igreja de Jesus e do Evangelho. Então, quando ele fala que a igreja, ou seja, o seu povo, denegriu a glória de Deus, é porque ele está olhando para a Babilônia apocalíptica e está dizendo que a Babilônia apocalíptica é a igreja de Jesus. Isso está errado. A Babilônia apocalíptica, ela só faz difamar a igreja de Jesus. A Babilônia apocalíptica, ela perseguiu e matou os verdadeiros cristãos desde que Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, ele decretou que todas as heresias deveriam ser, vamos dizer, banidas, mesmo tirando a vida das pessoas, porque ali ele defendeu a chamada Guerra Santa ou Guerra Justa. Então, a partir disso, houve uma grande perseguição aos cristãos. E eles olham para essa instituição que está perseguindo, que está matando, e chamam ela de Igreja de Jesus. Isso está errado. Isso para vocês entenderem por que as Assembleias de Deus e diversas outras igrejas fazem questão de dizer que ela não é de linha reformada. Porque a linha reformada é aquela igreja, aquele grupo de homens que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, né? Deixa eles continuarem tentando reformar. No meu entender, isso é impossível. Tanto que eles já assinaram um acordo com a Babilônia apocalíptica, chamando ela de mãe, né? Isso está errado. Então, essa frase de Lloyd Jones, né, um famoso pregador puritano de linha reformada, está muito errada, né? Repito a frase errada dele que diz: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. O que ele precisava aprender é que aquilo que ele chama de igreja de Jesus, na verdade não é aquela, é a Babilônia apocalíptica. E a igreja de Jesus estava fugindo nas montanhas, escondida, como existe realmente notícia de muitas pessoas que os católicos chamavam de anabatistas, e existe até testemunho católico que diz, né, se nós não tivéssemos perseguido esses, eles chamam de batistas, né, pelos últimos 1.200 anos, eles teriam infestado a terra mais do que Lutero. Então a história comprova a perseguição da Igreja Católica, né? Depois da Reforma, um bispo católico dá esse testemunho.